Um salve aí para quem tá escutando. Estamos indo pro último episódio do Conversas para Lugar Nenhum, dentro do projeto Coreografias de Resistência, falando sobre o processo criativo de Ásperos Tempos. Eu sou o Pietro e, como a gente falou nos últimos programas, esse daqui vai ser o programa que a gente vai falar sobre as apresentações, o que aconteceu nelas e as conclusões desse processo todo, né? Desse processo de pesquisa. Então, de começo, no último episódio, falando sobre o processo, falei um pouquinho sobre como é o espetáculo. E eu acho que dá para dizer também que as apresentações foram também tão intensas quanto é o espetáculo, né? Sempre que você leva uma obra para a rua, você tem diversos embates que acontecem, né? Não tem jeito. Você está desestabilizando o espaço que você coloca aquela obra, você está transformando aquela obra em, um lugar que rompe mesmo o fluxo normal daquele espaço. Então, a gente teve alguns problemas. A gente teve alguns problemas durante as apresentações desse espetáculo e mas assim, independente desses problemas, foi muito positivo tudo, né? Quando eu digo problemas, eu falo que por se tratar de um espetáculo que claramente tem uma posição política e que coloca ali realmente uma posição de enfrentamento, a gente acabou sendo abordado mais de uma vez por autoridades assim da prefeitura e, e os guardas municipais questionando por que a gente estava fazendo aquilo na rua, principalmente o trabalho com o giz. E eu acho que isso foi muito significativo assim para mim, porque eu acho que isso mostrou uma das principais coisas que a gente estava querendo mostrar com esse trabalho, que era mostrar justamente isso, que você levar uma peça de dança para o espaço público vai desestabilizar aquele espaço, vai causar uma transformação de algum tipo naquele espaço, né? E a gente percebeu exatamente isso a partir dessas abordagens, né? Eu acho que, na verdade, isso mais me motivou do que qualquer coisa, porque é isso, né? Mostrou que, que realmente a pesquisa tinha um porquê de estar acontecendo, que colocar uma peça no mundo com esse objetivo é fundamental e que continuar fazendo isso é fundamental, né? Continuar propondo coisas desse tipo é uma coisa que eu quero continuar fazendo, né? Eu acho que realmente essa obra me deixou com aquele gosto de quero mais, com mais vontade ainda de fazer, de criar, de propor coisas que possam desestabilizar os espaços assim e de alguma forma propor transformações políticas mesmo, né? E, e eu acho que é isso, né? Assim, pensando nesse fechamento, fazendo esse caminho de volta, ver como é que as coisas foram se transformando é muito importante também, assim, né? E compartilhar nesse formato aqui que eu tô fazendo agora também é uma coisa que é super importante, né? Porque eu acho que essa experiência de estar na relação com a cidade, ela criou um corpo diferente, né? A relação com o asfalto tem uma presença específica, né? Que tá na rua pede, né? Então, eu acho que como pesquisador, passar por esse processo foi fundamental, assim, né? Poder ter o apoio para fazer essa criação foi fundamental para a pesquisa, né? Porque sem essa parte prática, sem a criação, sem esse processo, sem apresentar, sem os problemas, sem as coisas boas, não teria a pesquisa simplesmente não teria acontecido, ela não teria sido o que ela deve ser, né? Que é uma pesquisa que junta teoria e prática, né? E que pensa justamente como é que
pensar criativamente também é uma forma de construir conhecimento, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito importante para quem está nessa labuta da pesquisa artística, né? Entender como é importante você realmente levar sua criação para um nível é, de poder realmente pensar a criação de forma crítica para elevar o que você está fazendo e não só colocar uma hipótese e pronto, né? E eu digo isso porque o plano inicial dessa pesquisa, nas primeiras vezes que eu falei sobre ela, eu falava sobre causar uma transformação social com ela. E talvez eu realmente achasse por algum tempo que isso seria possível com ela. Mas o processo mesmo me mostrou que, na verdade, isso não seria possível, né? Acho que com certeza alguma transformação aconteceu porque teve rompe alguns padrões dos espaços, cria uma situação que não acontece, entra em contato com pessoas, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu ainda não tinha falado, mas que é muito importante. O público nessa relação com a peça no espaço urbano são pessoas que muitas vezes não estariam no teatro, né? Não estariam numa galeria, por exemplo, né? A gente acaba atingindo essas pessoas que muitas vezes não vão entrar em contato com obras de arte. E acabam entrando porque a obra de arte de alguma forma vai até elas, né? E eu acho que isso é muito interessante, assim. Mas ao mesmo tempo, essa transformação que eu acho que estava lá nas primeiras ideias do processo, para que ela tivesse acontecido, as coisas tinham que ter sido feitas com muito mais tempo, talvez até com anos, né? Dessa peça inserida nos locais e também agora olhando em retrospecto, tendo só um lugar, do começo até o final do processo. Isso é uma coisa que eu estou conseguindo observar agora também, e por isso que é importante viver esses processos, porque são coisas que a gente estudando, a gente até lê, mas só quando a gente vivencia que a gente entende de fato por que elas têm que ser do jeito que elas são, sabe? Por que tem que ter mais tempo? Por que tem que ter um lugar só? Para poder criar relações, né? Porque eu acho que nesse sentido de pensar em uma transformação, criar uma relação com um lugar que seja capaz realmente de transformar ele, né? E aí eu acho que realmente é como eu falei, só com muito tempo que seria possível, né? Fazer isso assim. Mas mesmo assim, de qualquer forma, é muito bom poder ter colocado uma obra no mundo, ter colocado uma peça em coletividade, poder fazer perguntas, responder algumas, deixar outras em aberto e tirar algumas conclusões e deixar outras coisas sem resposta também, né? Entender os limites dessa proposta que eu tive e também até onde ela pode ir, né? E acho que foi muito interessante todo esse processo e eu espero que também você que está escutando, escutou esses episódios, tenha curtido aí esse compartilhamento também. Um abraço e até mais.